Olá, Elema Júnior Dezimiaco aqui, tudo bem? Esse é o quinto vídeo da série onde discutimos fundamentos sobre arquitetura de software. Se você não viu os outros vídeos ainda, recomendo fortemente que o faça. Nesse vídeo, o tema vai ser a Lei de Conway, mas antes de avançar, já está inscrito no canal? Se não, inscreva-se e ative as notificações. Combinado? Desde o começo dessa série, nós temos destacado que os objetivos da arquitetura de software são atender os objetivos de negócio, respeitando as principais restrições e atingindo os atributos de qualidade. Pois bem, talvez a lei de Conway exponha para a gente a principal restrição com o que temos que lidar quando pensamos na arquitetura de um software. A lei fala algo mais ou menos como: organizações que desenvolvem sistemas de software tendem a produzir sistemas que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações. Esse conceito, ou esse enunciado que parece um tanto abstrato à primeira vista, ele é poderoso, poderosíssimo, aliás, e tem se demonstrado incrivelmente verdadeiro nos últimos anos. Um desdobramento, ou talvez uma simplificação dessa visão do Conway, pode ser dada talvez por a frase de outros pesquisadores que dizem que os produtos são espelhos das organizações que os produzem. Ou seja, o software, falando especificamente do software, é importante destacar aqui que tanto Conway, quando fala sobre sistemas, não se restringe especificamente a software, nem mesmo aqui essa descrição sobre produtos se restringe a software, mas software tende a replicar a estrutura da organização. Vamos ver como que isso se aplica na realidade, tá bom? Para tornar a coisa bem prática, considere uma organização, uma empresa que tenha uma estrutura de comunicação mais ou menos como a está indicada aqui nesse diagrama. Você tem três times, cada time com gente especialista em back-end e em front-end, ou se você preferir, full stacks, se é que isso existe de fato. E esses três times, por sua vez, consomem os serviços de um quarto time, onde estão alocados os DBAs. Por uma questão de organização e padronização, se resolve que os DBAs trabalhem todos juntos num squad corporativo, de serviços corporativos, estruturante, estrutural. E, finalmente, também todo mundo utiliza o serviço de uma única área de operações. Aliás, o time de DBAs trabalha de uma forma bem próxima do time de operações, porque ambos trabalham bastante monitorando o ambiente produtivo. Segundo a lei de Conway, esse desenho organizacional mais ou menos condena, entre aspas aqui, a empresa com essa estrutura a ter um software que vai ter mais ou menos a seguinte distribuição de componentes: três agrupamentos de componentes bem delimitados, um para cada time, onde provavelmente o código do back-end atende muito bem o front-end desenvolvido dentro do time, mas não um front-end desenvolvido por outro time, por outra unidade, por um cliente, ou seja, bem direcionado para atender aquele time de front-end. É bem provável também que toda essa estrutura de software vai compartilhar um único banco de dados monolítico para a organização. Olha que interessante, né? Aqui nós temos um único time de DBAs, então geralmente vai se produzir um único banco de dados e é provável também que o deploy dessa solução seja orquestrado para acontecer no formato ou tudo ou nada e geralmente envolvendo as entregas de todos os times, tá? Você vai ter lá um calendário de deploy organizado para todos os times. Uma outra característica interessante nessa estrutura, nessa forma de estruturação, é que, seguindo outra lei, que não é a lei de Conway, a lei da teoria das restrições, provavelmente o ritmo de deploy vai ser determinado pelo time mais lento, pelo gargalo. Percebe? Então, essa estrutura organizacional quase que desenha uma preview, uma previsão da arquitetura do software. A arquitetura do software que essa empresa desenvolve provavelmente vai ter três agrupamentos fortes de componentes, um para cada time, um único banco de dados monolítico com deploy combinado.
Essa é a visão de Conway. Vamos analisar agora outra estrutura organizacional. Considera aqui que no lugar de você ter um time especialista em banco de dados com os DBAs, você tem uma organização com DBAs presentes dentro de cada time. Bacana, né? Além disso, vamos incorporar a cultura de DevOps e no lugar de termos um time específico cuidando de operações, vamos colocar especialistas de operações dentro de cada time também, tentando incorporar aqui um pouquinho da cultura DevOps. O que que essa simples, nem tão simples na verdade, modificação da estrutura organizacional faz com a estrutura do software? O que ela faz é, primeiro, existe aqui nessa estrutura uma tendência muito forte para, no lugar de um banco monolítico que atende todo o sistema, tenhamos bancos independentes desenvolvidos para cada time. Além disso, como operações está dentro do time, a partir de agora a tendência é que se pense em fazer o deploy de forma independente também. Percebe? Mudança simples e sutil na estrutura da organização produz um impacto gigante na forma como o software é produzido e distribuído. Além disso, segundo Conway, né, e analisando a coisa em perspectiva, ter um time de UX consolidado, e aqui por UX nós estamos juntando tanto fornecimento de APIs para o mundo exterior quanto para consolidação de UI, System Design, faz com que por definição, os times de back-end trabalhem para suportar essa UX. Ou seja, os times de back-end passam a ter dois compromissos de entrega para os front-ends internos, e aí você começa a consolidar e projetar, quem sabe, APIs internas, mas também para um time externo. Né? E esse time externo efetivamente vai acabar demandando aqui uma série de cuidados, padronizações que podem fazer a diferença. Essa estrutura organizacional conduz então a um software, segundo Conway, com três agrupamentos fortes de componentes, afinal nós continuamos tendo três times, time A, time B, time C, e esses três agrupamentos de componentes com bancos de dados desacoplados e com deploys independentes. Além disso, a presença dessa UX consolidada faz com que os times de back-end e também de front-end, por que não, tenham compromisso em fornecer as informações de uma forma mais carinhosa para quem está externo ao time. Percebe? Mudanças na organização que impactam direto na estrutura do software que essa organização produz. É interessante observar, entretanto, que se nós tivermos essa estrutura organizacional e planejarmos desenvolver um sistema baseado em microserviços, isso será até possível, mas usando teoria de grafos e analisando a estrutura de comunicação desses microserviços em produção, provavelmente o que vai se encontrar é algo mais ou menos assim. É, pegando aqui o coeficiente de agrupamento, a gente provavelmente vai conseguir identificar pontos claros de interação, mas os microserviços vão de alguma forma se agrupar conforme os times que desenvolvem estes microserviços. Se você tem três times, três squads, cada squad desenvolvendo microserviços, é bem provável que a comunicação seja muito mais intensa entre os microserviços que essa squad está produzindo do que com outros microserviços e entre todos eles. Então, percebe? Também é bem provável que os microserviços de cada uma dessas áreas aqui, especificamente, também eventualmente compartilhem ou tendam a compartilhar uma mesma base de dados, mais uma vez. Ou seja, a coisa se repete em termos de estrutura. Existe aqui também um nível de acoplamento, mas é um nível de acoplamento muito menor do que aquele que a gente veria eventualmente com uma estrutura organizacional que centraliza para um time de DBAs. Mas tenta observar isso aqui na prática. Se a tua empresa já tem squads e esses squads produzem microserviços, os coeficientes de agrupamento local provavelmente vão indicar esse tipo de formação, segundo
a lei de Conway, que mais uma vez é assustadoramente verdadeira. Mais um ponto, agora saindo um pouco da estrutura da organização para falar sobre arquitetura, os impactos da estrutura da organização da arquitetura, para começar a falar do oposto, ou seja, da arquitetura impactando na estrutura da organização. Observa que esse diagrama, ele é bem mais complexo e ele é bastante comum em empresas muito grandes, muito grandes. O que se costuma ver com muita frequência? Se costuma ver uma camada intensa onde você tem os serviços, os sistemas pesados, né, de back-end, onde você tem ERP, você tem serviço de nuvem, você tem eventualmente uma solução de CRM, ou seja, serviços, software pesado que estão suportando as operações de uma organização. Geralmente, esses sistemas monolíticos, pesados, muitas vezes com décadas, são expostos de alguma forma por uma série de serviços, então é comum você ter uma série de serviços. As empresas, principalmente as maiores, passaram muitas vezes por eras de computação e como se falou muito tempo por SOA e técnicas de SOA, se tentou expor os sistemas pesados como serviços, então é comum você encontrar dentro de grandes organizações essa estrutura de serviços. Acima dessa estrutura de serviços é comum você ter um ISB, você ter um Service Bus pesado também, fazendo composição, orquestração e, por incrível que pareça, também com lógica de negócio. E acima disso, daí, quando você começa a ver como que essa empresa se comunica com o mundo exterior, você começa a perceber eventualmente a composição de portais de API com APIs que conversam de alguma forma com os sistemas base, e geralmente através desse Service Bus aqui de uma forma um pouco mais autônoma, consolidadas eventualmente em um gateway, em um API Gateway, e esse API Gateway, por sua vez, provendo informação para portal, para área administrativa, para serviços móveis, serviços de terceiros, enfim. Essa estrutura de software, essa organização de componentes com responsabilidades e relacionamentos, enfim, essa arquitetura mais pesada, ela com frequência também determina a estrutura da organização. É comum que empresas que têm esse desenho acabem tendo times especializados, um para cada sistema produto, para cada sistema base de back-end. É comum que esses times eventualmente façam a exposição de APIs para serviço. Às vezes aqui essa organização é um para um, né? Então o time que desenvolve ou que mantém o sistema pesado também desenvolve eventualmente algum serviço, mas também existem situações onde acontece aqui uma separação, nem que seja dentro do próprio time. Você tem o pessoal trabalhando com um sistema velho, né, um sistema pesado, um sistema grande, e gente que vai lá e se comunica. Eventualmente você contrata no mercado soluções para fazer essa exposição. Tem algumas opções aqui para a gente poder observar também. Quase sempre numa empresa onde exista um barramento forte, uma SB, existe também um time alocado para cuidar da SB, tá? Por regra. Por quê? Porque dá problema. E você precisa ter gente especialista em integração. Aí surgem os famosos arquitetos de integração. E em cima deles você tem fornecedores de API. Com muita frequência, dentro da estrutura organizacional, você tem os desenvolvedores dessas APIs participando às vezes ou reportando para uma mesma gerência, né? A mesma gerência que mantém aqui embaixo essa estrutura, mas são desenvolvedores apartados, porque são gente com conhecimento diferente. Então você tem aqui o fornecimento de APIs. Quase sempre você vai ter a consolidação de um gateway. Essa consolidação de gateway, ela de novo vem com a ideia de fazer integração. Existem diversas soluções no mercado para te entregar esse gateway. E esse gateway, por sua vez, não é incomum que o mesmo time alocado oficialmente para cuidar da SB também cuide do gateway, mas dentro do time vai ter essa solução apartada, esse pessoal apartado, gente que cuida da SB, gente que cuida do gateway. E aqui em cima, efetivamente, você tem um time para desenvolver cada uma das frentes. Qual é a treta dessa visão toda? Imagina que você tem uma demanda nova que vai atravessar a organização. Eu preciso desenvolver uma ferramenta nova, um recurso novo para o mobile.
né, para a interface dos dispositivos móveis. Cara, para eu poder fazer isso, eu tenho que escalar a empresa inteira. Eu vou começar aqui projetando daqui a pouco a necessidade da interface mobile, daí eu tenho que verificar como que isso vai ser exposto na minha API, com gateway, se eu tenho uma API que consiga prover esse serviço em bastidores. Fundamentalmente, eu tenho que verificar como que essa informação vai comunicar. Esse gateway aqui no meio, esse USB, ele é meio como se fosse um muro de Berlim separando dois mundos, né? Então, tem que ver como que essa comunicação vai acontecer aqui no meio e vai descer até lá embaixo. E aí, consequentemente, o que acontece é qualquer alteração numa estrutura de arquitetura dessas é um parto, é pesado. Repara, o desenho do software acaba desenhando o desenho da organização. E a forma ineficiente dessa arquitetura acaba sendo replicada de uma forma ineficiente dentro da organização. E a essa altura eu imagino que você já esteja entendendo por que a lei de Conway é tão importante. Vamos voltar aqui então ao enunciado. Organizações que desenvolvem sistemas de software tendem a produzir sistemas que são cópia das estruturas de comunicação dessas organizações. Percebe? A forma como a organização está estruturada acaba determinando restrições importantes na solução de arquitetura de software que você planeja. Se você tem uma estrutura monolítica, você não consegue produzir microserviços. Percebe? Se você tem um time só e quer trabalhar com microserviços, o mais provável é que você tenha um monolítico distribuído. Mas esse é tema para outra conversa. Além disso, a arquitetura de um software também acaba impactando a estrutura organizacional. Nas grandes corporações, com aqueles múltiplos níveis e com sistemas pesados no back-end, expostos através do Service Bus, enfim, essa organização de software acaba determinando a estrutura da organização. Então, Conway está aqui nos dois sentidos, né? A empresa, a organização da empresa, a estrutura da empresa determina a estrutura do software e a estrutura do software também determina a estrutura da empresa. Você, nós, como arquitetos de software, ao planejar uma arquitetura, não podemos ignorar a estrutura da organização. Essa talvez seja a principal restrição com a qual temos que lidar. Às vezes, a gente precisa fazer o que é possível na estrutura da organização. Eventualmente, você pode conversar com o pessoal da empresa, com o arquiteto corporativo, quem sabe se existe um arquiteto corporativo dentro da organização, para começar a planejar a mudança da estrutura da organização para suportar uma arquitetura de software que seja mais eficiente. Mas lembre-se, nosso trabalho como arquitetos de software é tentar fazer com que objetivos de negócio, principais restrições e atributos de qualidade sejam atingidos e respeitados, tudo isso fazendo com o menor volume possível de esforço, o menor investimento possível, ou seja, maximizando o desempenho com o mínimo de empenho. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de produzir ele para você. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Deixa as suas impressões nos comentários para que a gente possa seguir essa discussão. Tá bom? Até o próximo vídeo.